Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ler para você e vou comentar as principais partes deste livro aqui, As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill, que foi adaptado e comentado por Jacó Petri. Então vou direto ao assunto. Qual é o assunto do primeiro capítulo desse livro? O assunto do primeiro capítulo desse livro é o seguinte: eu vou ler primeiramente aqui para você. Crie um propósito. O ponto de partida de todo prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito. Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso, mas ao contrário, o levará à indecisão, à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer para você alcançar o sucesso, para você alcançar uma vida saudável, para você alcançar os seus objetivos. Você precisa criar um propósito, você precisa saber aquilo que você quer, você precisa definir com clareza aquilo que você deseja para a sua vida nas mais diferentes áreas e nas principais áreas da sua vida, na área financeira, na área familiar, na área profissional, em relação ao seu corpo físico, em relação à sua mente, em relação à sua vida espiritual. Então é você que precisa definir, você precisa criar esse propósito para a sua vida. Então essa é a primeira lei do sucesso. A segunda lei é a mente mestra. Eu vou ler primeiramente aqui para você. Uma vez que tenha definido o seu propósito, você precisa buscar a aliança de uma ou mais pessoas num espírito de absoluta harmonia para formar uma mente mestra. Ninguém pode obter grande prestígio, sucesso ou abundância financeira sem tirar proveito da mente mestra. Ela é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, a educação, a experiência, o talento, a influência, o conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização do seu próprio propósito. Então, essa é a segunda lei, segundo Napoleão Hill, segundo Jacó Petri, que fez essa adaptação aqui. A segunda lei para o sucesso, então, é você formar a sua mente mestra, é você encontrar pessoas para fazer parcerias, para se ajudarem mutuamente, e é muito necessário você e a pessoa que vai formar, ou as pessoas que vão formar a mente mestra com você, terem harmonia sobre o propósito, sobre o objetivo que vocês vão buscar em conjunto. Então é isso que acontece, é uma cooperação que você poderá fazer com as outras pessoas. Então é a segunda lei do sucesso, porque sozinho o seu sucesso é limitado. Então quando você tem parcerias, quando você tem pessoas, você pode utilizar então o conhecimento, o talento das outras pessoas e inclusive até mesmo o capital de outras pessoas para trabalharem juntos por um objetivo maior em comum. A terceira lei do sucesso é a autoconfiança. Primeiro eu vou ler então para você aqui. A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Ela deve ignorar a palavra impossível e não se importar com as derrotas temporárias, pois deve ter consciência de que está caminhando para o sucesso e que os tropeços fazem parte do caminho. Se um plano fracassar, ela deve substituí-lo por outro e seguir adiante. Acima de tudo, deve confiar nela mesma e na sua capacidade de realizar seus sonhos. Então, esse ponto aqui é muito importante. A autoconfiança é você confiar em si mesmo, mesmo que os seus primeiros planos, mesmo que eles não deem certo. Então, isso deve servir de estímulo para que você possa quando um plano falhar, você pode substituir então por outro plano, que na verdade é uma meta. Então, o seu objetivo, ele não pode mudar até você alcançá-lo. Mas aquilo que você vai fazer para alcançar o seu objetivo, que são as metas, você pode substituir. Você não pode deixar que isso abale a sua confiança, abale a sua fé, porque senão você não vai sair do lugar. Então você precisa dessa confiança em si mesmo, dessa energia, desse entusiasmo para você realmente conseguir alcançar aquilo que você quer. Vamos para a quarta lei, que é a lei da economia. A pessoa que gasta mais do que ganha, que vive num permanente estado de escassez de dinheiro, raramente terá a disciplina e autoconfiança necessárias para definir um propósito ousado, nem a credibilidade para criar e manter uma mente mestra sólida. Por isso, se você busca prestígio, sucesso e riqueza,
chegou a hora de olhar para suas finanças pessoais e compreender a importância do hábito de guardar parte do que você ganha, desenvolvendo o hábito da economia. Então, esse ponto aqui é muito importante, principalmente o brasileiro, ele é muito desorganizado financeiramente. A maioria das pessoas, cerca de 90% das pessoas, elas gastam mais do que elas recebem e com isso elas acabam reforçando a crença de escassez que está instalada no subconsciente das pessoas. Então, o hábito da economia ele é muito importante, não é só pelo dinheiro que você guarda, mas é pela consciência da abundância que você vai desenvolvendo a partir do momento em que você faz sobrar pelo menos um 10% aí dos seus ganhos mensais. Então, você pode se organizar financeiramente, e esse ponto é muito importante, a disciplina financeira, para que você possa criar a consciência de abundância e para que você possa também guardar capital, para que você possa se aventurar em empreendimentos maiores para a sua vida. Vamos então agora para a quinta lei, que é a iniciativa e liderança. Primeiro eu vou ler para você então. Sonhos, desejos e propósitos sem ação para pouco ou nada servem. É preciso iniciativa e liderança para criar e articular os meios necessários para torná-los realidade. Somente a pessoa que tiver iniciativa criará um propósito definido, formará uma mente mestra, nutrirá a sua autoconfiança e economizará parte do que ganha. E é ela a iniciativa que transformará em um líder. Então, se você busca um lugar no topo, chegou a hora de intensificar sua iniciativa e tornar-se um líder. Então, essa lei ela é muito importante, porque para você realmente ter sucesso, para você alcançar os seus maiores objetivos, você precisa dessa liderança. E essa liderança, eu sempre falo o seguinte: antes de você ser líder, primeiro você precisa se tornar um exemplo de boa pessoa, um exemplo de ser humano, para você conseguir inspirar as outras pessoas, então, pelo seu exemplo. Então, esse é o ponto básico da liderança, é você ser realmente uma pessoa exemplar e você precisa ter essa iniciativa de você ir atrás daquilo que você quer, de você elaborar os projetos, de você partir para a ação, porque as demais pessoas irão se inspirar em você e com isso você poderá então levar adiante a realização do seu propósito, que nós vimos lá como a primeira lei do sucesso. Então, depois da liderança, você vai precisar de quê? Aí vem a sexta lei, que é a imaginação. Você precisa aprender a explorar a sua imaginação e a usar a sua imaginação a seu favor. Então, primeiro eu vou ler aqui para você. Toda e qualquer coisa que já foi criada pelo ser humano teve sua origem na imaginação. Quer felicidade, quer sucesso, quer poder, prestígio, riqueza, imagine-os. Um pouco de iniciativa somado à imaginação pode levá-lo a qualquer lugar. E tudo que você consegue imaginar, se seguir o procedimento correto, também consegue criar na realidade. Então essa lei aqui é muito importante porque a imaginação, o que é a imaginação? É uma faculdade mental e é a sua faculdade mental mais poderosa. Porém, quando você não desenvolve a sua imaginação, ela fica atrofiada. Você não consegue imaginar, você não consegue se relacionar então com a fonte infinita de abundância, porque você só consegue entrar no seu subconsciente através da imaginação. E é através do seu subconsciente que você consegue impressionar a mente do todo, a inteligência infinita do universo ou a matriz divina. Então, é através da sua imaginação, é tão somente através da sua imaginação. Então, por isso que você precisa então aprender a imaginar, porque imaginar não é pensar. Então, você pensa com a sua mente racional e você imagina com a sua imaginação. Porque para você imaginar, você precisa entrar na onda meditativa, na onda cerebral alfa ou teta, porque ali você consegue entrar no mundo quântico e ali você consegue criar então tudo aquilo que você quiser para sua vida. A sétima lei é o entusiasmo. Primeiro eu vou ler para você então. A ação prática que leva ao entusiasmo e à riqueza sempre começa com um estado de espírito conhecido como entusiasmo. Ela é a força que cria a ação. E se você deseja sucesso e riqueza, busque onde puder. Sem ele, você dificilmente terá a força de vontade necessária para definir um propósito ou o poder necessário para criar uma mente mestra, ou a iniciativa e a liderança necessárias para realizar os sonhos que habitam sua mente. O entusiasmo realmente é muito importante, porque o que é o entusiasmo? O entusiasmo é uma força, uma energia divina, é um poder divino que você já nasce com ele. Porém, você vai perdendo o seu entusiasmo quando você começa a experimentar a dureza da vida, quando as pessoas começam a te colocar crenças nocivas, crenças de escassez na sua mente subconsciente, aí você vai perdendo o seu entusiasmo. Então, o entusiasmo, ele é a força que te leva para ação, ele é a força que te faz ter a força de vontade, porque
Aí você não precisa se sacrificar para você fazer aquilo que deve ser feito quando você tem entusiasmo, porque o entusiasmo, ele é esse combustível que te move para ação e você vai fazer aquilo que deve ser feito de maneira automática quando você tem entusiasmo. Então é algo natural do ser humano e você precisa entender então que se você despertar o seu entusiasmo, porque ele já está dentro de você, então aí você vai conseguir realmente fazer todas aquelas atividades que você não acha muito prazerosas de se fazer, porque você não tem entusiasmo. Então, se você não tem entusiasmo, muitas pessoas procuram suprir a falta de entusiasmo pela ira, pela raiva. Então, elas procuram na raiva, na ira, o combustível para a ação, quando que, na verdade, o verdadeiro combustível para a ação é o entusiasmo. A oitava lei do sucesso é o autocontrole. Autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar o nosso pensamento. Sem autocontrole, a imaginação se perde em devaneios e a mente assume as rédeas da nossa vida, puxando-nos para onde quiser, desperdiçando nossa energia e criando confusão. Se você honestamente deseja alcançar o máximo do seu potencial, precisa desenvolver domínio absoluto sobre seu pensamento e usá-lo para canalizar sua energia física, mental e espiritual para o fim específico que definiu como seu propósito de vida. O autocontrole, ele é essencial, porque senão você não vai conseguir direcionar o seu pensamento, não vai conseguir direcionar a sua energia, você não vai conseguir direcionar as suas ações e a sua força na direção do seu propósito, na direção do seu objetivo. E aí o que vai acontecer? Você vai gastar a sua energia em coisas irrelevantes, naquilo que não te leva para o seu objetivo. Então, por isso que você precisa desenvolver o seu autocontrole. Depois do autocontrole vem a nona lei, que é fazer mais do que a obrigação, fazer mais daquilo que é exigido de você. E essa lei é muito importante. Então, primeiro eu vou ler aqui para você. Ganha mais quem serve melhor. Se você quer conquistar verdadeira riqueza, precisa criar valor para as outras pessoas. Essa é a chave. Seu sucesso sempre será proporcional à quantidade de valor que oferece com seu trabalho. Quanto mais valor você cria para os outros, mais valor sentirá em si mesmo e melhor será sua posição no mercado. Uma das maneiras mais eficazes de criar valor para o próximo é desenvolver o hábito de sempre fazer mais do que aquilo que é exigido de você. Faça isso e verá que o mundo lhe devolverá mais do que você espera. Essa lei aqui, a nona lei do sucesso, fazer mais do que a sua obrigação, está de acordo com os ensinamentos de Wallace de Watts, que escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico, quando ele nos ensina sobre o modo certo de agir. E um dos pontos em relação ao modo certo de agir é você gerar mais valor utilitário do que o valor monetário que as pessoas te pagam pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, em cada negociação que você faz com as pessoas precisam ter a sensação de que elas ganharam, de que é vantajoso para elas fazer negócios com você. Então, esse ponto é muito importante. Então, cada vez você terá mais pessoas para querer negociar com você quando você faz mais do que a sua obrigação, quando você agrega mais valor em tudo aquilo que você faz, e aí você cria então as condições para uma recompensa do universo muito maiores. Você cria condições para recompensas maiores, você cria créditos junto ao universo quando você faz mais com a sua obrigação, principalmente na sua atividade profissional, mas em qualquer outra atividade, na sua vida familiar também, aonde você esteja, então faça tudo o que você fizer de corpo, alma e coração. Então mergulhe naquilo que você está fazendo e faça bem feito, faça com excelência. A décima lei do sucesso é você desenvolver uma personalidade agradável. Você não pode obter sucesso duradouro sendo arrogante, prepotente, desleal, ganancioso, invejoso e egocêntrico. Você precisa ter uma personalidade agradável, baseada em amor, empatia, bondade, integridade e honestidade. Somente assim as portas do mundo se abrirão para você. Então esse ponto aqui é muito importante, essa lei é muito importante, porque quando você tem uma personalidade agradável, então as outras pessoas também vão ser agradáveis para você, porque elas vão se inspirar no seu exemplo e com isso a vida fica muito melhor para todos. Vamos então para a próxima lei, que é a 11ª lei, é o pensamento preciso, é pensar com precisão. Pensamentos são criaturas. Uma vez que você os concebe, eles criam vida e força própria e buscam sua sobrevivência e crescimento. E você então terá de conviver e lidar com eles. Por isso, se quiser alcançar sucesso, você precisa se tornar um, um mente mestra, uma mente mestra, aliás, um mastermind. Ou seja, uma pessoa que desenvolve maestria total sobre sua mente, que pensa com precisão e que tem o poder mágico de criar em sua vida o que ela bem quiser.
Então, essa lei ela é muito importante. Então, também de acordo com os ensinamentos do Wallace de Waltz, que escreveu A Ciência de Ficar Rico, o modo certo de pensar. A 11ª lei, então, do sucesso é você aprender o modo certo de pensar, que é você desenvolver a maestria mental, que significa você pensar naquilo que você quer, pensar nos seus propósitos, pensar em coisas boas e você parar de pensar em problemas, parar de pensar em coisas negativas. Você precisa ter o domínio, então, dos seus pensamentos conscientes e isso você pode conseguir através do treino. Quando você desenvolve, então, a sua faculdade mental da força de vontade, então você consegue obrigar a sua mente a pensar os pensamentos desejáveis e parar de pensar os pensamentos indesejáveis. E com isso você vai criar, então, melhores conversas internas dentro de você, porque são essas conversas internas que irão determinar, então, a sua realidade futura. A 12ª lei do sucesso é a concentração. Para criar a realidade que você deseja, não é suficiente apenas pensar nela. Você precisa desejá-la tão obstinadamente que não consiga pensar em outra coisa. A atenção do seu pensamento cria concentração e a concentração desenvolve poder espiritual, que por sua vez é a força mais elevada que existe. Por isso, concentre-se com atenção total naquilo que você deseja. Então, é o poder do foco. Quando você se concentra num ponto específico, você aumenta o poder, você aumenta a capacidade, você aumenta aquilo que você se concentra. E aqui é um ponto muito importante. Aliás, dois pontos importantes que eu vou falar para você. O primeiro é o seguinte: a maioria das pessoas elas estão concentradas naquilo que elas não querem e com isso elas acabam aumentando os problemas em sua vida. O segundo ponto: o poder espiritual ele só acontece em sua vida através da concentração. Então, quando você esquece o passado, esquece o futuro e você mergulha no momento presente, então aí você vai desfrutar então do poder espiritual, o tão famoso poder espiritual. Então, somente dessa maneira, através da mente concentrada no aqui e no agora, você consegue então desfrutar do seu poder espiritual. A 13ª lei é a lei da cooperação, e essa é uma lei extraordinária. Nos últimos séculos, valorizamos excessivamente a razão, a ciência, que são o esforço para compreender o desconhecido. Mas a verdadeira magia da vida está na ocorrência do incognoscível, na manifestação das forças superiores do universo em nossas vidas. O que quer dizer a palavra incognoscível? Quer dizer que ela foge à nossa compreensão racional, ela não pode ser explicada pela ciência. Essas forças, a manifestação das forças superiores não pode ser captadas pela razão, que é inferior a elas. Grandes realizações só são possíveis quando você trabalha em cooperação com essas forças superiores. Então, Napoleão Hill, ele nos falou sobre isso, porque realmente o grande sucesso, ele não vem das forças humanas. O grande sucesso, ele vem da força divina que está no universo, da inteligência superior, como Napoleão Hill chamava, ou da substância amorfa, como o Wallace de Watts falava, que é, na verdade, a matriz divina, que é o campo infinito de energia pura que permeia, que penetra e que preenche todos os interespaços do universo. Então, o grande poder vem dali. Então, o grande segredo é você aprender a se relacionar com essa fonte, e a lei da cooperação diz isso. Então, grandes obras, grandes realizações, elas não podem ser explicadas. Muitas pessoas que alcançam alto nível de sucesso, elas não conseguem explicar de maneira racional como que elas chegaram lá, porque elas foram ajudadas de um ponto em diante, depois que você faz a sua parte, depois que você já está exausto de batalhar e quando você está no caminho certo, então você vai ser ajudado por uma força superior. Então isso é muito importante você entender, porque a mente racional, ela não admite a existência de uma força superior, porque não pode ser explicado pela ciência. Mas a mente imaginativa e a mente da intuição, então é por elas que o grande poder do universo, o poder supremo do universo, consegue se comunicar e você consegue por ali então se relacionar e cumprir a lei da cooperação, que na verdade é você cooperar com esse poder maior do universo para você alcançar maiores objetivos em sua vida que você não conseguiria apenas pelas suas forças humanas e pela sua racionalidade. A 14ª lei do sucesso é você aprender a tirar lição dos fracassos. No caminho da construção do sucesso e criação de riqueza, tropeços, quedas e derrotas temporárias são não somente inevitáveis, como partes importantes do processo. Você precisa saber tirar proveito deles, pois em nenhum outro lugar você poderá fortalecer seu desejo, determinação, curiosidade e, ao mesmo tempo, obter um conhecimento tão claro de como as coisas funcionam, como na análise dos seus próprios fracassos. Sem aprender a analisá-los e tirar proveito deles, você dificilmente chegará aonde deseja chegar. Então, essa lei aqui é onde a maioria das pessoas caem, porque as pessoas querem ter sucesso assim de uma maneira mágica, de uma maneira rápida, de uma maneira imediata, e elas não querem passar muitas vezes pelas quedas, pelos tropeços.
Então entenda o seguinte, os tropeços e as quedas, eles são necessários, eles são importantes para você se fortalecer, para você desenvolver habilidades que você ainda não tem. Então eles são necessários. Então enquanto você não aceitar os fracassos e procurar tirar lição dos fracassos, você nunca vai alcançar um grande resultado em sua vida. Por isso que tirar lição do fracasso é mais uma das leis do sucesso e todas as pessoas que foram bem-sucedidas no universo, no planeta, elas souberam tirar lição dos fracassos, por isso que é uma lei do sucesso. Então, se você quer realmente o sucesso, você precisa então aprender a tirar lição dos fracassos e não ficar aí reclamando, não ficar aí xingando, não ficar sonhando menos daquilo que você estava sonhando. Então, você tem que sonhar mais alto ainda, porque você está se preparando para subir de patamar e só através dos tropeços é que você consegue então ter esse fortalecimento para você alcançar um sucesso maior em sua vida. A 15ª lei do sucesso é a lei da tolerância. Você pode ser absolutamente brilhante no que faz, mas se não souber lidar com pessoas, seu talento não o levará ao sucesso porque você neutralizará suas habilidades, caindo preso nas malhas dos problemas que essa deficiência criará. Ao invés de manter o foco no seu melhor e expô-lo ao mundo, você passará a administrar conflitos e desavenças que seus desafetos jogarão no seu caminho. Por isso, se quiser ser verdadeiramente grande, você precisa ser compassivo, solidário e, acima de tudo, tolerante. Então, essa lei também ela derruba muita gente. Tem muitas pessoas aí que elas alcançam até um certo nível de sucesso, mas eu percebo que elas não conseguem lidar com a questão da tolerância. Então, qualquer crítica já tira a pessoa do sério, qualquer pensamento contrário àquilo que a pessoa acredita já tira a pessoa do prumo, né, como se diz, e a pessoa acaba, então, saindo dos seus objetivos e gastando a sua energia para reagir, então, às críticas, reagir àquilo que as pessoas fazem de contrário. Então é muito importante você entender que quanto mais você sobe, mais crítica você vai sofrer, porque você terá maior visibilidade e você estará mais exposto. Então você precisa entender realmente a lei da tolerância e ter essa aceitação de que as coisas são como elas são. E as coisas externas, você não pode fazer nada em relação às coisas externas. Você tem que simplesmente deixar que sejam do jeito que são. A única coisa que você pode trabalhar, então, é o seu mundo interno. Quando você melhora o seu mundo interno, o mundo externo também vai se adaptar a essa mudança interna que você faz dentro de você. E vamos agora, então, para a 16ª lei, que é a última lei aqui do livro, a regra de ouro. Tudo que quereis que os outros o façam, fazei-los também, porque esta é a lei. Por mais de 4.000 anos, a regra de ouro tem sido pregada como uma norma a ser seguida pelas pessoas. Infelizmente, o mundo tem aceitado as palavras que a compõem, mas esqueceu-se completamente do espírito que existe nela. Aceitamos a sua filosofia como uma regra sólida de conduta ética, mas temos fracassado na compreensão da doutrina que lhe serve de base. Muitos a usam em seus discursos, todos a conhecem, mas poucos a compreendem. Muito menor ainda é o número dos que a praticam. Todas as coisas, aliás, todas as nossas ações e pensamentos, mais cedo ou mais tarde, acabam se voltando contra nós, para o bem ou para o mal. Por isso, não basta conhecer e acreditar na regra de ouro, é preciso praticá-la. Então, a regra de ouro é você começa a praticar a regra de ouro da seguinte maneira: comece a pensar bem das pessoas, mesmo que você tenha motivo para pensar mal das pessoas. Porque quando você pensa mal das pessoas, você está criando uma energia no universo que vai fazer com que as outras pessoas também pensem mal a respeito de você. E se você pensar mal, começar a pensar mal das pessoas, você vai também criar um sentimento negativo em relação às outras pessoas. Então, muitas vezes você fica fazendo um julgamento em relação às outras pessoas, e esse julgamento que você faz vai ser devolvido a você, então, por outras pessoas. Então, por isso que a regra de ouro é muito importante também, de acordo com a lei da tolerância, para você não desperdiçar a sua energia naquilo que não é relevante. Você não desperdiçar a sua força em caminhos que não te levam para a realização do seu objetivo. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Eu espero que você tenha tirado proveito. Então, eu recomendo a leitura desse livro, As 16 Leis do Sucesso. Inclusive, eu tenho um curso, um treinamento que eu criei, onde eu fiz o resumo aqui das 16 leis. Eu coloquei em 13 leis do sucesso. Eu coloquei as 13 leis do sucesso, as leis que eu considerei as mais importantes. E se você, então, aplicar somente as 13 leis que eu coloquei lá no treinamento, que eu vou deixar o link aqui
no primeiro comentário, se você tiver interesse no treinamento As Leis do Sucesso, que eu criei baseado neste livro e baseado também na minha experiência própria, na minha experiência pessoal e profissional, de ter saído do zero absoluto e hoje eu estou entre os 10% mais bem-sucedido entre os brasileiros. Então, você pode seguir por esse caminho de sucesso, porque eu garanto que esse caminho é um caminho validado, porque isso aqui é uma ciência. Isso aqui não é achismo, isso aqui é uma ciência que já foi seguida por milhares de pessoas ao redor do mundo e a raiz desse ensinamento aqui vem dos ensinamentos bíblicos, principalmente os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, eu vou fazer um vídeo fazendo a comparação aqui com as frases bíblicas e com as 16 leis do sucesso, então para você entender de que a raiz do ensinamento aqui está nos ensinamentos bíblicos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Curta, compartilhe, faça um comentário e se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Muito grato pela sua atenção e até lá. Um abraço.